Até mesmo quem nunca assistiu ao clássico de 1922 Nosferatu já deve ter, em algum momento da vida, ou visto a imagem tenebrosa desse vampiro, ou pelo menos ouvido o nome dele. Afinal, esse é um dos filmes mais influentes de todos os tempos. E a prova disso são as várias obras que vieram nas décadas seguintes e que fizeram referências ao vampiro ou releituras dele, incluindo a tão aguardada refilmagem de Nosferatu dirigida pelo Robert Eggers, um dos diretores de terror mais aclamados da atualidade, graças a filmes como A Bruxa e O Farol. E o que mais me fascina nessa história toda é que o Nosferatu tenha ganhado toda essa importância, apesar de ter nascido como uma cópia do vampiro mais famoso de todos os tempos, o Drácula de Bram Stoker. O filme de F.W. Murnau foi uma adaptação não autorizada de Drácula, o que gerou inclusive processos de direitos autorais. Mas então, se o Nosferatu é basicamente o Drácula, por que ele não só ficou ofuscado na história pelo vampiro do Bram Stoker? Por que tantas referências e releituras das décadas seguintes não repaginaram logo o Drácula, ao invés de escolherem especificamente o Nosferatu? Se isso aconteceu, é porque o vampiro alemão fez algo muito especial por conta própria, a ponto de sair da sombra de Drácula e se transformar no seu próprio mito. Por isso hoje vamos explorar o que fez esse filme ser tão singular, como o Nosferatu criou toda uma linhagem de monstros no cinema de terror e por que ele continua fascinando os cineastas e os espectadores hoje, mesmo depois de 100 anos da sua estreia. Porém, para isso vale o lembrete. Eu vou ter que dar spoilers de Nosferatu, beleza? Então vamos lá ver como Nosferatu mudou o cinema para sempre. Essa história toda começou na Alemanha dos anos 1920, quando o produtor Albin Grau e o diretor F.W. Murnau quiseram fazer uma adaptação cinematográfica do popular livro Drácula, publicado décadas antes pelo escritor britânico Bram Stoker. O problema é que essa dupla não conseguiu obter os direitos de adaptação da obra, o que não impediu a dupla de seguir adiante mesmo assim, fazendo algumas alterações na história. Se eles não podiam ter o Conde Drácula, eles teriam o Conde Orlok. Se não podiam ter Jonathan e Mina, eles teriam Hutter e Ellen. Aí você muda a trama da Inglaterra para a Alemanha, altera detalhes sobre o vampiro, muda alguns pontos da trama e, voilá, você tem em mãos Nosferatu. Aqui acompanhamos um agente imobiliário que vai se encontrar com um cliente em potencial, o tal Conde Orlok, sem saber que ele é um vampiro. E isso inicia uma jornada do monstro para ir à cidade do mocinho, em busca de uma nova propriedade e do belo pescoço da esposa do protagonista. A questão é que, apesar do filme ter feito várias mudanças na trama original do Bram Stoker, ele ainda era muito parecido com Drácula. E quando a viúva do Bram Stoker, a Florence Stoker, soube disso, ela meteu aquele processinho na produtora do filme, por infração de direitos autorais. E ela venceu a disputa, com o tribunal estabelecendo que todas as cópias de Nosferatu deveriam ser destruídas. Sim, a gente passou perto de ter uma obra-prima do cinema completamente apagada da história. Mas felizmente isso não aconteceu porque a sentença saiu 2 anos depois da estreia de Nosferatu. E, nesse meio tempo, várias cópias do filme, legais e ilegais, já tinham sido espalhadas para outros países, o que garantiu a sobrevivência desse filme longe do alcance da corte alemã. Graças a isso, Nosferatu cresceu em popularidade e reputação ao redor do mundo, e com o passar do tempo, ficou evidente como essa tinha sido uma obra pioneira. Para começo de conversa, porque Nosferatu foi um dos filmes que revolucionou como histórias de terror eram contadas no cinema. É como comenta o Dan Drambles no seu vídeo sobre esse clássico. Durante os primeiros anos após o nascimento dos filmes, os títulos mais famosos de terror eram considerados de terror pela iconografia, criaturas, mitos e histórias associadas ao oculto e ao sobrenatural. Mas muitas dessas obras ainda eram encenadas com o intuito de divertir o público, muitas vezes procurando causar mais um riso e um espanto leve do que causar medo de verdade. Até títulos mais assustadores, como L'Inferno, ainda tinham um aspecto meio distante do horror, pelo tom mais teatral da encenação. Mas eis que vieram os expressionistas alemães e começaram a mudar isso com filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e O Golem, que se focaram mais em deixar o público verdadeiramente assustado, com ambientações tensas, direção de arte perturbadora, fotografia opressora, mortes mais chocantes.
E nessa mesma onda veio Nosferatu para introduzir os vampiros a essa nova forma de fazer terror. Isso porque antes de Nosferatu, os vampiros não eram criaturas muito proeminentes no cinema. Além disso, segundo os registros que temos hoje, somente um filme tinha adaptado Drácula antes de Nosferatu, uma produção húngara de 1921, tida hoje como um filme perdido. Então, quando Nosferatu se transformou no primeiro grande sucesso internacional sobre vampiros, ele demonstrou como essas criaturas poderiam dar vida a filmes inesquecíveis e assustadores. Não só isso, ele criou até mesmo uma regra que se tornou quase obrigatória para os vampiros da cultura pop nos anos seguintes: a de que a luz do sol mata os vampiros. No livro de Bram Stoker, o sol somente enfraquecia os vampiros, mas o Drácula ainda conseguia andar à luz do sol. Já em Nosferatu, o sol é o que derrota o monstro no final, dando origem a essa tradição que conhecemos até hoje. Portanto, Nosferatu foi um pioneiro e por isso ele abriu as portas para que muitas outras produções focadas em vampiros surgissem nos anos seguintes. Uma delas, inclusive, foi outro divisor de águas: o Drácula da Universal, dirigido por Todd Browning, estrelado por Bela Lugosi e lançado 9 anos depois de Nosferatu, em 1931. E essa sim era uma produção que tinha conseguido os direitos de adaptação certinhos. O resultado foi um terror que eternizou Drácula como um dos personagens mais famosos do cinema, em especial graças à performance elegante e pitoresca de Bela Lugosi. Não é à toa que até hoje, quando a gente ouve a palavra vampiro, a primeira imagem que vem à mente de muitos de nós é basicamente alguma versão do Lugosi nesse filme. Esse Drácula se tornou o símbolo máximo dessas criaturas na cultura pop, inspirando incontáveis releituras e paródias desde então. E com todo esse sucesso, o novo Drácula cinematográfico poderia ter ofuscado de uma vez por todas o Conde Orlok de Nosferatu. O Drácula do Lugosi poderia ter sido visto como a versão definitiva do personagem e feito aquele vampiro alemão ir caindo no esquecimento. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, Nosferatu continuou popular, famoso e influente mesmo após o nascimento do grande Drácula de Bela Lugosi. Mas como isso aconteceu? Foi porque, apesar de Drácula e Nosferatu serem versões diferentes de um mesmo personagem, eles acabaram criando duas linhas evolutivas muito distintas na história do cinema de terror. Vamos comparar os dois, começando pelo Drácula de Lugosi. Ele é concebido de forma similar ao do livro original, um monstro que na verdade consegue se passar por ser humano. Você bate o olho nele e não suspeita que ele pode ser uma criatura sobrenatural mortífera. Pelo contrário, esse Drácula é feito para ser até mesmo sedutor, charmoso, peculiar. E quando essa atração te puxa para perto dele, é aí que você vira a vítima. Essa foi a abordagem que ditou o arquétipo mais tradicional de vampiro na cultura pop. A partir de então, centenas de produções trouxeram os vampiros como essas figuras que são, ao mesmo tempo, perigosas e sedutoras, o que permitiu criar diversos subtextos sobre luxúria e sobre sexualidade nessas histórias, ajudando os vampiros a ganharem uma nova camada metafórica e permanecerem como um dos tipos de monstro mais populares de todos os tempos. Porém, com Nosferatu, a história foi muito diferente. Ao tomar suas liberdades criativas com a história do Drácula, o filme alemão fez uma escolha crucial: fazer com que o Orlok fosse um monstro e ponto. Com esse visual de orelhas pontudas, dedos e unhas enormes, olhos que não piscam nunca e dentes protuberantes, você não confunde ele com um humano qualquer. Junte isso à performance corporal do ator Max Schreck, com poses travadas e movimentos lentos, e fica claro que o Orlok é algo fora do comum. Aí, quanto mais o filme avança, mais pavoroso ele se torna, aterrorizando a gente com o seu olhar hipnotizante, com as suas sombras que parecem ter vida própria e com as suas garras que impedem a gente de fugir quando ele finalmente nos alcança. Ou seja, em Nosferatu, o vampiro não é uma figura atraente que seduz e depois ataca. Não, ele é somente a morte e pronto. Uma figura de horror do início ao fim, um monstro completo e absoluto. E isso fez escola, porque outras obras se inspiraram nessa visão e exploraram os vampiros somente como criaturas horrendas, sem um pingo de sedução sequer. Os exemplos mais óbvios são as refilmagens e as releituras diretas desse clássico, começando com o remake dirigido por Werner Herzog nos anos 1970. Aqui, o vampiro continua sendo caracterizado como uma criatura que gela a espinha só da gente bater o olho nele.
Mas o Herzog muda levemente o personagem, fazendo o Conde ser uma figura que nos inquieta também pelo seu comportamento esguio e obsessivo, que não é tão imponente quanto o original, mas ainda perturba por parecer uma ameaça que se esgueira pelos cantos sombrios. Décadas depois tivemos o filme A Sombra do Vampiro, que trouxe uma proposta peculiar. Aqui a gente tem uma dramatização sobre a criação do filme original. Então o protagonista é o diretor F.W. Murnau, interpretado por John Malkovich. Aí a gente acompanha enquanto ele e a sua equipe tentam criar o filme que depois entraria para a história. Porém, tem uma licença poética nesse filme que faz ele se transformar numa história de fantasia. Acontece que aqui eles imaginam que Max Schreck, interpretado por Willem Dafoe, não era um ser humano, mas sim um vampiro de verdade. Sim, um vampiro fingindo ser um humano que finge ser um vampiro. É um conceito inesperado e que permite que o Willem Dafoe seja perturbador em outro nível, caracterizado como esse monstro que fez história. Inclusive, eu fico me perguntando se isso teve influência na escalação do Dafoe para voltar a esse universo em outro papel na vindoura refilmagem do Robert Eggers. Porque é inegável, o ator ajudou a manter o legado do Nosferatu muito vivo no século XXI. E se a gente precisava de mais provas que o vampirão alemão ainda nos fascina até hoje, 2024 traz não uma, mas duas refilmagens de Nosferatu. Uma é a já mencionada regravação do Robert Eggers, que estreia aqui no Brasil somente em janeiro de 2025. Mas tem mais um remake. A produção independente Nosferatu, uma sinfonia de horror que estava em produção há 8 anos e que traz um Conde Orlok interpretado por ninguém menos que Doug Jones. O ator que você talvez conheça como o cara de baixo das fantasias de monstro nos filmes de Guillermo del Toro ou em Star Trek Discovery. Uma escalação mais do que adequada para reviver uma das criaturas mais famosas do horror. Mas a influência do Nosferatu não se limita somente a essas refilmagens. Porque da mesma forma como o Drácula do Lugosi inspirou uma onda de vampiros similarmente sedutores e perigosos, Nosferatu deu início a toda uma linhagem de vampiros que são somente horrendos, e pronto. Quando o livro de Stephen King chamado A Hora do Vampiro foi levado às telas pela primeira vez, o visual do vampiro Kurt Barlow foi totalmente inspirado no Nosferatu. E a mesma lógica se aplicou à nova versão que estreou este ano. De forma similar, vemos que os vampiros de Eu Sou a Lenda seguem a mesma estética com as suas cabeças sem cabelo e suas peles completamente pálidas. E quando a gente se foca nesse visual, a gente vê a influência do design de Nosferatu em outros monstros, que não são necessariamente vampiros, mas são tão aterradores quanto, como o Homem Pálido de O Labirinto do Fauno e as criaturas subterrâneas de Abismo do Medo. Aliás, é curioso perceber que o ciclo parece ter dado uma volta neste ano, com o lançamento de A Última Viagem do Demeter. Essa é uma adaptação de um segmento específico do Drácula de Bram Stoker, a parte da viagem de navio. Só que o Drácula desse filme tem justamente esse design mais monstruoso, fugindo de qualquer tentativa de sedução, fazendo com que esse Drácula, ironicamente, pareça mais Nosferatu do que Drácula. Então, basicamente, vemos que o legado do Nosferatu foi mais focado no terror pelo terror, enquanto o legado do Drácula do Lugosi abriu espaço para outras tonalidades, digamos assim, indo da sedução e chegando até mesmo no humor, com as várias paródias que nasceram nas décadas seguintes. Tendo dito isso, é preciso reconhecer que existem algumas exceções que mostram como Nosferatu também deixou um legado para a comédia. O exemplo que muita gente da minha geração vai lembrar, sem dúvidas, é o de Bob Esponja, que transformou o Nosferatu num personagem recorrente, com aparições absurdas que surpreendem com esse monstro que parece um recorte de papel monocromático em meio às criaturas do mar coloridas e caricatas. Também não dá pra falar de comédia e de Nosferatu sem mencionar o curta-metragem brasileiro de Ivan Cardoso chamado Nosferatu no Brasil, com o poeta Torquato Neto interpretando o vampiro em uma viagem ao nosso país. Porém, por ser uma produção de baixíssimo orçamento do cinema marginal, não deu pra criarem um vampiro de visual monstruoso como no clássico do Murnau. Então o jeito foi colocar uma capa de Drácula no Torquato Neto e fazer ele sair por aí mordiscando moças pela cidade. Então, por mais que no nome ele seja Nosferatu, imageticamente ele tá mais pra Drácula mesmo. Anos depois, vimos Taika Waititi homenagear o Nosferatu com o seu filme de comédia O Que Fazemos nas Sombras. Esse é um documentário falso que acompanha a rotina de vampiros nos dias de hoje. E enquanto os protagonistas são vampiros mais pitorescos e afetados, muito inspirados na tradição do Drácula, a gente vê que eles moram com outro vampiro que até eles consideram assustador, o Petyr, que é basicamente o Nosferatu.
E quando vamos para a série de TV derivada desse filme, chamada What We Do in the Shadows, vemos que os protagonistas têm pavor do Barão Afanás, que segue a mesma proposta originada em Nosferatu de ter um vampiro que é somente monstruoso. E por mais que nessas obras o Nosferatu esteja inserido na comédia, vemos que ele ainda é tratado pelos demais vampiros com assombro mesmo, como se ele fosse o vampiro raiz. Então até mesmo na comédia, o Nosferatu permanece como um símbolo de pavor. E isso é mais do que justo. Sim, é inegável que o Drácula do Lugosi e os seus descendentes, apesar de sedutores, também conseguiam ser assustadores e nos dar pesadelos incontáveis. Porém, a linhagem de vampiros criada por Nosferatu é diferente. Ao se focar muito mais nessas criaturas como seres puramente horrendos, essa tradição demonstrou a importância do Nosferatu como um símbolo do horror no seu estado mais primordial. Uma representação daquele medo antigo que temos do desconhecido, de elementos da natureza que fogem da nossa compreensão. O que aproxima muito mais o Nosferatu daquelas lendas do folclore europeu que deram origem aos mitos de vampiros. E isso não é à toa, porque o filme alemão não se inspirou exclusivamente no Drácula de Bram Stoker. Segundo o produtor desse clássico, o Albin Grau, ele também teve vontade de fazer um filme de vampiro porque anos antes, quando ele serviu na Sérvia na Primeira Guerra Mundial, ele tinha conhecido um fazendeiro que acreditava piamente que o pai dele havia sido um vampiro. Uma crendice popular que nunca mais saiu da cabeça de Albin Grau. E vale lembrar que o Grau também foi o diretor de arte de Nosferatu. Foi ele o responsável por elaborar o visual do Orlok. Por isso, na hora de desenvolver o seu design, Grau se desviou do Drácula de Stoker, se inspirando nas lendas que ele tinha ouvido pessoalmente e que traziam esse vampiro mais aterrador do que atraente. E graças a isso ganhamos vários filmes e séries que nunca nos deixaram esquecer do vampiro como uma criatura puramente horrenda. Faz todo sentido, então, que mesmo depois de 100 anos, a gente continue fascinado com o Nosferatu. Esse monstro poderia ter permanecido para sempre na sombra do Drácula que o inspirou. Mas se isso não aconteceu, foi porque Nosferatu virou a sua própria lenda ao criar uma nova iconografia. Se desviando do livro de Bram Stoker e se inspirando no folclore original sobre vampiros, o clássico alemão mostrou ao mundo todo uma nova forma de se fazer terror no cinema, trazendo uma imersão sombria para encararmos de frente um monstro como os filmes não tinham nos mostrado até então. E por isso ganhamos de presente todo um legado de filmes de vampiros que só puderam existir graças a Nosferatu. E quando percebemos que um dos lançamentos de terror mais aguardados do ano é uma refilmagem desse clássico, fica claro que felizmente Nosferatu é um morto que continua mais vivo do que nunca. Vida longa ao Conde Orlok. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. Nosferatu foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. Foi uma conversa de altíssimo nível e se você quiser, você também pode fazer parte desse Cineclube. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Além do Cineclube, tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado e também lives exclusivas para a gente trocar uma ideia ao vivo. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.